tema da nossa mensagem é: quer ir para o céu? A decisão é sua. Nosso textuário está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 ao 14. Vamos ler pausadamente, para termos bastante entendimento. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 ao 14. Inicialmente, eu aproveito para agradecer a audiência dos irmãos da internet. Nosso canal é a Igreja Sem Paredes, com S, e eu sou o pastor Louri Tchaikovsky. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Esse é o nosso texto bíblico. Essa é a parábola das bodas. Primeiramente, o que são bodas? A gente ouve muito falar, né? Bodas. Bodas significa casamento. Então o rei, ele preparou uma grande festa para o casamento do seu filho. E ele tinha então os convidados. E que casamento é esse? Por que Jesus está falando sobre essa parábola? De um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Na realidade, o que Jesus está nos dizendo aqui é o casamento, sim, do noivo, que é o Cordeiro Imaculado, que é o próprio Senhor Jesus, e da noiva, que é a Igreja do Senhor.
E esse casamento, essa união, ela se dará no dia do arrebatamento da igreja, onde a igreja subirá e encontrará com Jesus nos ares, diz a Bíblia. Agora, alguns aspectos importantes, nessa parábola que Jesus ele nos conta. O rei quem é? É o próprio Deus. O Filho, como eu já disse, é o Senhor Jesus. E vejam vocês, irmãos, que essa seleção, essa escolha, ela será feita não por mão de homem, mas pelo próprio Deus. Reparem nesse texto que Jesus, ele fala sobre os convidados. Logo no início, no primeiro convite, os convidados não quiseram ir para as bodas. Por quê? Alguns quiseram ir para o seu próprio campo, a sua fazenda. Outros, melhor dizendo, para os seus respectivos negócios. Mostrando o quê? Que para essas pessoas, os interesses pessoais são muito mais importantes do que o reino de Deus. E isso falta de compreensão, infelizmente, para muitas pessoas. Normalmente porque, se estão na igreja, não são ensinados devidamente. Que é exatamente o quê? Esse encontro maravilhoso que vai se dar, do ponto de vista de Deus, Deus sabe exatamente quem vai se converter e quem não vai, quem vai ser salvo e quem não vai. Só que nós não sabemos. E aí até uma certa confusão teológica. Nós, igreja, nós pessoas, seres humanos, crentes em Jesus Cristo, nós não sabemos daqueles que ainda não foram salvos, quem realmente será salvo e quem não irá. Se o nosso vizinho, se o nosso parente, se o nosso amigo, se aquela pessoa que conhecemos há muito tempo, nós não sabemos. Agora, uma coisa nós sabemos porque depende de nós fazermos. É tomar uma decisão por Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e é uma decisão personalíssima, é uma decisão pessoal, volitiva, é de cada pessoa. Deus não salva grupos, não, Deus salva cada um de nós individualmente. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos que entender que nós fomos comprados pelo preço de sangue na cruz do Calvário, e que nós não nos pertencemos mais. Continuamos com o nosso livre-arbítrio, continuamos com a nossa capacidade de tomar decisões ao longo da nossa vida. Entretanto, nós não somos mais de nós mesmos. E a Bíblia, ela coloca a maneira como os salvos devem se comportar aqui no mundo. E que maneira é essa? Primeiro, seguir os ensinamentos bíblicos. Muita gente diz: mas cada um interpreta a Bíblia de uma forma. Não. A própria Bíblia diz que as profecias, ou seja, a fala de Deus neste livro, não é de particular interpretação. Então qualquer pessoa pode ler e entender. E se não souber ler, ela pode ouvir e entender.
o que está escrito na Bíblia. E dentro, o preceito maior, dentro desses princípios e valores bíblicos, cristãos, o fundamental é que nós sejamos incorruptíveis. O que é incorruptível? É aquilo que não se queda, não se dobra à corrupção. E a corrupção é tudo aquilo que nos oferece uma certa vantagem, porém ilícita. Ilícita somente perante as leis dos homens? Não, ilícita também, mas ilícita perante a palavra de Deus. Então, incorruptibilidade significa isso. É andar de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso depende de nós, gente. E nós temos que fazer. A intimidade com Deus, como sempre falamos aqui, isso é uma prerrogativa de todo o crente. Não é privilégio de pastores, ou de sacerdotes, de bispos, ou de irmão bênção, nem de irmã bênção. A irmã que profetiza, o irmão que profetiza, não. Isso é para toda a igreja. Intimidade com Deus. O que é isso? É você chegar no seu quarto, na sua cama, deitado, com seu travesseiro, e ali você falar com Jesus. Você colocar para Ele aquilo que o seu coração deseja, aquilo que está te dificultando caminhar no Evangelho. Nós não somos perfeitos, irmão. Nós não somos infalíveis. A infalibilidade é um pecado terrível. E tem gente na face da terra que tem esse dogma para si, infalibilidade. Mas isso é de outra religião. Não é da palavra de Deus, não é da Bíblia Sagrada. E não importa as outras religiões. Cada um tem a liberdade de seguir a religião que quer seguir. E Deus respeita isso. E nós, por sua vez, também. Entretanto, o que nós temos que entender é se todas essas religiões, só na Índia, segundo dizem os historiadores, são centenas, são milhares de religiões, e pelo mundo afora, enfim. Mas o que nós temos que saber é se essas religiões vão levar aquela pessoa para o céu ou não, vão trazer salvação para aquela pessoa ou não. Então, os nossos trajes nessa terra, eles devem ser incorruptíveis. O que significa isso? O traje é o nosso comportamento, é aquilo que fala por nós. Algumas pessoas dizem, fulano diz que está na igreja, mas faz isso, faz aquilo, bebe, fuma, cheira, faz um monte de coisa aí com droga e tal, e está lá na igreja e não sei o quê. Por quê? Porque o traje daquela pessoa não é incorruptível. Outros dizem, fulano diz que está na igreja, mas é desonesto, ele comprou tal coisa de mim e não me pagou. Isso é um traje incorruptível? Não. Jesus, ele fala para nós que nós temos que ser luz do mundo. E a luz, ela não pode ser colocada nos lugares baixos. Ela deve ser colocada no velador. Velador é aquele local antigo onde se colocava a lamparina. As lâmpadas, né, aonde nós vamos, o poste tem a lâmpada não fica embaixo, fica lá no alto do poste. E assim a luz de Jesus, gente, tem que brilhar na nossa vida. E essa incorruptibilidade, ela vai trazer juntamente com ela a santidade de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós, que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, isso não é privilégio nosso, está aberto a qualquer pessoa. Basta que a pessoa creia em Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal,
o Espírito Santo nos santifica. Porém, nós, com a nossa cabeça, com as nossas decisões, nós temos que buscar a santificação, nos separando de quê? De quem anda no erro, nos separando do pecado, nos separando de tudo aquilo que é corruptível. E a Bíblia nos ensina dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Observem, amados, que é tarefa da igreja sim anunciar o Evangelho, o ide de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura. E como é que nós pregamos o Evangelho? Somente com os nossos lábios? Não, muito mais com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com a pessoa que somos. Isso fala mais forte. Devemos pregar com os nossos lábios também, mas muito mais do que isso, as nossas ações. As nossas ações deixam de maneira incontestável que nós não somos do mundo, que nós servimos ao Senhor Jesus. E observem, nesse texto ainda, que o rei, ele, quando esses primeiros convidados, eles além de cuidarem dos seus interesses pessoais, diz o texto aqui exposto, a palavra de Deus, que eles pegaram os servos do rei, fizeram o que com eles? Ultrajaram e mataram. O que é ultrajar? Ultrajar é insultar a honra, é ofender. Então, aqueles servos do rei, eles foram ofendidos, eles foram insultados. E outros foram mortos. Isso acontece com a igreja do Senhor hoje na terra, quando a igreja está anunciando o Evangelho. Sim, sim. Há muitos homens e mulheres de Deus espalhados em todos os países do mundo, que nesse exato momento estão sofrendo esse tipo de zombaria, esse tipo de ultraje. Aquele ali é crente, é um otário. É a primeira coisa que se fala. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Essa é a mentalidade que reina no mundo. E nós, crentes em Jesus Cristo, nós estamos aqui como forasteiros. Por quê? Nós temos sim o nosso país, no qual nós nascemos, gostamos sim da nossa pátria. Porém, a Bíblia nos fala que há uma pátria superior, uma pátria maior, chamada pátria celestial, que é a Nova Jerusalém, que é onde nós, após essas bodas, esse casamento, esse encontro da igreja com Jesus, nós iremos morar para sempre. E essa é a nossa grande esperança, amados. Mas como eu dizia, então, quanto àqueles que ultrajaram e mataram os servos do rei, o que o rei fez? A Bíblia diz, o rei destruiu os homicidas. O que é homicida? É assassino. O rei não somente destruiu os homicidas, como incendiou aquela cidade. A Bíblia fala sobre juízo, sim. Fala sim. Quando o povo de Deus estiver eternamente já habitando com o Senhor, este mundo aqui ele será destruído. Por quê? Porque Deus, ele é justo. A Bíblia fala que o Senhor, ele é o justo juiz. E tudo isso aqui vai ficar destruído, será destruído. E as pessoas que hoje ultrajam e matam a igreja do Senhor, os servos de Deus, as mulheres e os homens de Deus, essas pessoas
serão levadas a julgamento, ao juízo final, e serão, se não aceitarem o senhorio de Jesus Cristo para as suas vidas, serão julgadas e condenadas ao lago de fogo e enxofre. Essa é a justiça de Deus. Ah, Deus é mau, é perverso? Não é, porque a oportunidade está dada, e essa oportunidade é agora, é já. Você crê no seu coração que você está salvo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Agora, a salvação é o maior e melhor e único e verdadeiro bem que nós podemos ter nessa terra. É a salvação. Não há outro bem semelhante. Não há nada que se compare. Não há riqueza, não há grandeza, não há poder, não há nada nessa terra que se compare à salvação. É por isso que, por amor aos perdidos, por amor aos pecadores, nós levamos a mensagem da cruz, que é a mensagem de Jesus Cristo, que é o Evangelho de Jesus, a tantos quantos pudermos levar. Então, queridos, haverá sim a justiça do Senhor. Deus não está inerte, não está parado. E nessa parábola, ao final, Jesus diz que a festa nupcial, então, ela fica cheia. Por quê? Porque no segundo convite, o rei fala para os seus servos irem a todas as saídas dos caminhos, a todos os lugares, e convidar a todos que encontrarem para as bodas. Então, nesse exato momento, é o que Jesus está fazendo. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, essa pode ser a sua última oportunidade. Isso aqui não é gatilho de escassez, não. Isso aqui é a palavra de Deus. O que nós estamos tratando aqui não vai enriquecer você materialmente, mas vai te levar para o céu. Então, é muito importante que nós, Igreja do Senhor, entendamos isso. E é um fato bem interessante, já no final dessa parábola. O rei, então, ele entra na festa e vê aquele monte de convidados. Só que ele percebe que um dos convidados ali presentes, ele não estava trajando a veste nupcial, ou seja, o traje próprio para aquela festa, para aquele casamento. E exatamente o que eu vinha falando aqui é o traje da incorruptibilidade. Crente tem que ter caráter. Crente não é vira-lata. Crente não é achado na lata do lixo. Crente é um ser humano pecador que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso é privilégio de poucos, porque crente tem coragem. Muita gente aí que se diz bacana, se diz culto, se diz rico, mas é covarde, porque não tem a coragem de entregar a sua vida a Jesus Cristo. E é o que eu digo sempre: evangelho é coisa para macho, evangelho não é coisa para vagabundo, não é para mentiroso, não, é coisa para homem e mulher de valor, não é para qualquer um. É por isso que Jesus, ele diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Lembra os convidados? Uns foram cuidar dos seus campos, das suas fazendas, outros dos seus negócios, das suas riquezas materiais. Por quê? Porque o reino de Deus não tem importância para eles. Em pleno século 21, hoje isso está acontecendo. As pessoas estão de boca aberta com a tecnologia, com as maravilhas da ciência,
e esquece que aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas, está à espera de uma decisão. Porque o Senhor Jesus não obriga ninguém a nada. Como eu sempre falo e vou repetir 1 trilhão de vezes, Deus espera de você uma resposta em amor, e amor é coisa voluntária. Ele te ama e já deu provas disso, dando o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Só que esse que morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está intercedendo por mim e por você. E Deus espera uma decisão sua. Portanto, seja macho. Aonde você estiver, na sua casa, no seu carro, tome a sua decisão agora. Pelo Senhor Jesus. Nós podemos morrer, meu irmão, a qualquer momento. E aí, não tomamos a decisão que deveríamos ter tomado? E aí será tarde demais. Então, para concluir, meus amados irmãos, aquele que não tinha a veste nupcial, que não tinha um traje de incorruptibilidade, o traje de santidade, o que o rei mandou fazer? Mandou amarrá-lo e lançaram ele fora, nas trevas exteriores. E Jesus diz: ali haverá pranto e ranger de dentes. E que trevas exteriores são essas? É o lago de fogo e enxofre. Esse é o final de todos aqueles que negarem a Jesus, que não aceitarem ao Senhor como seu Salvador pessoal, como seu Redentor. E uma coisa nós não podemos esquecer, gente: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Alguém pode perguntar: mas se é Deus quem escolhe, como é que eu vou saber se eu estou salvo ou não? Pela sua decisão. A decisão sua é sua. Tome a sua decisão hoje e tenha essa convicção pela fé, porque o ser humano é o único ser vivo dotado de fé. Animalzinho, ratinho, camundongo, macaquinho, porquinho, tubarão, golfinho e mosquito da dengue, e sei lá mais quem, não tem fé. Só quem tem fé é o ser humano. Então lembre-se disso. Tenha convicção que você, que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, que você é salvo. Agora lembra, se você não tiver com veste nupcial, você não vai ao casamento, você não vai ao arrebatamento. Então deixe o pecado, deixe o embaraço, deixa tudo aquilo que te atrapalha no Evangelho e siga Jesus. Por quê? Porque o Senhor, sim, Ele não falha. O Senhor é infalível. O ser humano falha. Muitos prometem muitas coisas. Esse ano estamos aí em ano de eleição. Há promessas das mais diversas. E vão surgir outras e outras e outras. E ninguém vai cumprir nada. Isso já é normal. Por quê? Porque esse mundo aqui jaz no maligno. Então não coloque a sua esperança em homens. Não estou dizendo que você não deva votar, não. Você é um cidadão, você vai votar. Mas a sua esperança maior tem que estar em Deus, no Senhor Jesus. Porque Ele te ampara 24 horas do teu dia. Desde o momento que você vai dormir, você dorme, você apaga para as coisas, mas Deus está acordado. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita nem dorme. Deus está o tempo todo acordado do lado da tua cama, olhando para você, como um bom pai que Ele é. Ainda que você não veja, Ele te vê sempre. Amém, irmãos? Amém. Então que você possa ter a sua esperança renovada nessa noite. O dia das bodas do Cordeiro, das bodas do noivo, das bodas de Jesus, o dia do arrebatamento da igreja, é o dia maior e melhor das nossas vidas.
É o dia que a igreja do Senhor, a noiva de Jesus Cristo, espera, deseja ansiosamente. Então não perca a tua esperança, mantenha firme a tua fé. Ah, pastor, mas eu passo por tanta dificuldade. Eu também passo, mas vamos seguir, vamos prosseguir. Por quê? Porque a nossa esperança, ela é maior do que tudo aqui nessa terra. A nossa esperança é a vinda do Senhor. E há um hino da harpa que diz que a nossa esperança é a vinda do Senhor, porque o Rei dos Reis, Ele vem nos buscar. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Aleluia.